Fala galera, nessa aula eu vou explicar para vocês como vocês podem analisar um circuito contador síncrono da maneira mais eficiente quando vocês estiverem resolvendo uma questão de concurso. Essa é uma questão da prova Petrobras para Engenheiro Eletrônico elaborada pela SES Gran Rio. Desconsidera essa rabisqueira aqui no canto, porque eu não sei o que aconteceu aqui com minha ferramenta que do nada fez essa rabisqueira aí que eu não consigo apagar. Bom, vamos ao que interessa. Aqui nós temos um contador síncrono, ele vai ser de 3 bits, então ele pode fazer uma contagem de 0 a 7 em decimal. Esse é o máximo que ele pode contar. Mas por conta da presença dessas portas lógicas, a gente pode desconsiderar, de certa maneira, né, que a contagem ela não vai ser completa, mas ela vai ser limitada a uma faixa de valores, que a gente tem que identificar. Aqui, qual é a questão? Considerando que os flip-flops da figura acima, no caso abaixo, comecem zerados, o número de estados que se repetem indefinidamente é... Bom, o máximo de estados que ele pode assumir é 8, mas por conta da presença dessas portas lógicas, a gente tem que analisar e ver qual é a quantidade de estados que esse sistema ele pode assumir. Ponto muito importante. Tem um jeito ineficiente de fazer, e qual seria? Bom, ele já disse aqui que os estados começam zerado, quer dizer o quê? Que a saída de cada flip-flop aqui começa em 0. Beleza. Aí eu tenho que analisar o próximo estado, que é de acordo aqui com o valor das entradas. Aí aqui a gente vai receber o valor 1, né, porque tem a inversão. Aqui, qual é o resultado? Ele vai depender, na verdade, a entrada aqui vamos chamar de D1 ou Q1, ela depende do valor invertido de Q2, ou D2. Então aqui vai ser 1. E aqui, esse Q2, ele depende das duas entradas, Q1 e Q2, que aí no caso, como elas são zeradas, aqui a gente tem uma porta lógica IND, então a saída vai ser 0. Esse aqui vai ser o próximo estado que o sistema vai assumir. Aí o jeito ineficiente é o quê? Peguei o próximo estado, dei o pulso de clock, o sinal de clock, beleza. Aí o contador ele vai assumir um novo estado. Aí eu vou alimentando aqui, vou colocando as informações, e aqui eu vou colocando quais são os próximos estados. Do meio para o fim você se lasca, porque vai gerar uma confusão, pode ter um grande potencial de você se perder. É que nem, por exemplo, em cálculo numérico, tem um processo lá de iteração. Se você precisar fazer 6 interações, em alguma delas, na terceira, na quarta, você pode perder os valores e os parâmetros para você continuar a interação e chegar ao resultado. Aqui da mesma forma, você pode se perder. Agora, a maneira mais eficiente, você está em uma prova de concurso, você precisa de tempo, você precisa otimizar seu tempo por questão. Maneira mais simples e eficiente é essa aqui, considerando a tabela de transição de estados desses sistemas. Se estamos falando de circuitos sequenciais, a gente tem que considerar a tabela de transição de estados. A tabela de transição de estados, ela tem, vamos dizer, duas tabelas em uma. A primeira tabela, a gente considera o estado atual do contador. A segunda tabela, a gente considera o próximo estado que ela vai assumir. A gente coloca de maneira organizada em uma tabela. Em vez de colocar aqui os valores, a gente coloca em uma tabela e a gente vai analisando. Essa é a maneira mais eficiente e maneira correta de analisar o circuito. Agora vamos para os passos. O primeiro passo é você entender, vamos dizer, para cada uma das entradas de cada um dos flip-flops, qual é a condição que faz com que ele mude de estado? Ele depende do quê? Eu vou chamar aqui de Q2, vou chamar aqui de Q1 e aqui vou chamar de Q0. A entrada D2, ela depende de quem? D2. Aqui. Ela depende de uma lógica IND, sendo que é duas entradas, e essas duas entradas estão ligadas às saídas dos flip-flops Q1 e Q2. Então eu vou colocar aqui Q1, IND, Q2. Não, Q0. Pronto. Agora D1. D1, a sua entrada, ela depende do valor invertido de Q2. Então eu vou colocar aqui. D1 depende de Q2 barrado. E Q0, ele depende do seu próprio valor invertido. Pronto. O primeiro passo é ver a lógica de cada uma das entradas. O próximo passo é construir a tal da tabela verdade, a tabela de transição de estados. A primeira tabela,
que é a tabela que eu falei, que é a do estado atual, você vai montar ela como se fosse uma tabela verdade. Então você vai colocar todas as combinações possíveis. Como é um contador de 3 bits, então você vai ter 8 linhas, 8 combinações possíveis. Vou colocar aqui, ó, Q2, Q1, Q0, e aí eu vou preenchendo. A próxima tabela, que vai ser do estado atual. Aqui a próxima tabela, Q2, eu vou colocar em outra cor. Q2, Q1 e Q0. Pronto. Deixa eu mais organizado aqui. Beleza. Você pode analisar assim na horizontal, cada um dos estados aqui, ou você pode fazer na vertical. Por conta da prática que a gente tem lá com a tabuada, que a gente faz aquele processo de, assim, né, colocar em colunas, depois a operação e depois o outro número e tal. Tipo assim, tabela, como é que se diz? A tabela, acho que do 9, que seria o quê? Aí 9 vezes 1, 9 vezes 2, pronto. A gente faz essa forma meio mecânica. Eu continuo fazendo aqui para análise desse tipo de circuito. Eu acho mais simples, fica mais organizado. Aí eu faço a coluna Q2, Q1 e Q0 individualmente, eu não me perco tanto. Eu não perco tanto tempo também. Porque eu penso assim, qual a lógica de Q2? Beleza, vou avaliar o valor. A lógica de Q1, beleza, vou avaliar o valor. Lógica de Q0, novamente. O que eu faço para otimizar? Eu faço a lógica de Q2 só. Que aí eu já tenho em mente quais são os valores e aí eu consigo avaliar aqui. Vamos fazer dessa forma então. Q2, a lógica dele é o quê? Ele depende de Q1 e Q0. Então eu vou colocar aqui, é uma porta lógica IND. Porta lógica IND, a saída só é 1 quando os dois valores, ou quando todas as entradas é igual a 1. Então nesse caso aqui, Q0, 1, Q1 e Q0, a saída Q2 só vai ser 1 quando essas duas saídas forem 1. Então aqui, ó, aqui vai ser 0, 0, 0, 1. 0, 0, 0, 1. Pronto, terminei a Q2. Agora eu vou para Q1. Q1 ela depende do valor complementar de Q2. Então eu venho aqui, ó. As 4 primeiras linhas vai ser 1, serão 1, e as 4 restantes serão 0. E Q0? Q0 é basicamente uma inversão, né? Do seu valor. Pronto, aqui é 0, 1, e vai invertendo. Pronto, terminei isso. E agora? Agora eu vou fazer a transição, como é que se diz? O diagrama de transição. Vou pegar isso aqui, eu vou diminuir, porque eu vou precisar de um espaço aqui para desenhar o diagrama. No caso, diagrama de estados, eu preciso, se é como é que se diz? Se estamos falando de um contador de 3 bits, então ele vai ter 8 estados possíveis. Vou colocar aqui no canto. E aqui eu vou primeiro colocar os diagramas, os estados, né? Aqui vai ser o 0, 1, 2, 3. Agora, eu vou avaliar o estado atual e o próximo estado. Se eu estou em determinado estado, qual vai ser o próximo? É como se eu estivesse em um projeto, alguma coisa assim, e aí eu tenho um planejamento. Beleza, eu estou fazendo isso, mas qual será a próxima atividade quando eu terminar essa? É mais ou menos essa ideia. Começando aqui pelo estado 00, qual vai ser o próximo estado? O próximo estado vai ser o 3. Então já jogo para cá. Ó. Pronto. Se eu estou no estado, eu vou analisando linha por linha aqui, não preciso me preocupar muito com a sequência ainda não. A sequência vai ser construída. Se eu estou no estado 01, 001, o próximo estado é o 2. Então eu venho para cá. Se eu estou no estado 2, o próximo estado é o 3. Se eu estou no estado 3, o próximo estado é o 6. Se eu estou no estado 3, o próximo estado é o 6. Então, já venho aqui. Estado 4, o próximo é o 1. Vou colocar aqui por fora.
No estado 5, eu vou para o estado 00. Estou no estado 6, o próximo estado é o 1. No estado 7, nós vamos para o estado 4. Pronto. Terminei. Vi todas as possibilidades aqui. Agora eu vou rever a questão. Considerando que os flip-flops da figura acima comecem zerados, o número de estados que se repetem indefinidamente é... Então vamos ver aqui os estados que o sistema vai assumir. Comecei no estado 00, beleza. Do estado 3, só seguir a sequência aqui. Vou para o estado 6, do estado 6, 1, 2, 3. De novo. Então aí eu vou repetindo aqui, vou ficar dentro desse loop aqui, ó. 1, 2, 3, 6. Vamos dizer que o primeiro é o 3, porque o circuito começa zerado, então esse é o estado, vamos dizer, de repouso. E aí quando começa mesmo, ele vai para o seu estado 3, 6, 1, 2, e fica nesse ciclo aqui, 4 estados. Se cair no estado 4, vai para o valor 1, estado 1. Se cair no estado 5, vai para o estado 0, que por sua vez vai para o 3 e depois volta para o ciclo. Se cair no 7, vai para o 4, do 4 vai para o 1 e cai de novo no ciclo. Então perceba que quem se repete aqui, uma vez que está dentro desse... Chegou no 3 aqui, 6, 1, aí pronto. Aí fechou o ciclo. Então são 4 estados que vão se repetir indefinidamente, conforme aqui o enunciado solicita. Então nesse caso, a alternativa correta vai ser a B, 4 estados possíveis. Na prática, você vai fazer, quando você estiver resolvendo uma questão, e geralmente cai uma questão, né? Eu peguei essa prova para o cargo de engenheiro eletrônico, geralmente é uma questão de eletrônica digital que cai bastante. E aí você vai resolver muito mais rápido, seguindo esse passo a passo que eu acabei de explicar para vocês. Primeiro você vai analisar a condição de cada uma das entradas. Elas dependem de quais valores. Beleza. Agora você vai montar a tabela de transição de estados. A tabela do estado atual, ela é montada conforme uma tabela verdade. A tabela de próximo estado ela é montada conforme a lógica das entradas. Depois, montada a tabela, aí você vai analisar linha por linha. Você não precisa se preocupar assim com valores e tudo mais aqui não. Você vai fazer uma abordagem muito técnica. O diagrama de estados ele vai se construindo. Você monta aqui os diagramas de estados, a quantidade sempre é a quantidade máxima. Quer dizer o quê? Se eu tenho um contador de 3 bits, o número de combinações possíveis é 8. Então é a mesma coisa. Falando em circuitos sequenciais, então vai ser 8 estados possíveis que ele pode assumir. Ó, um contador de modo 8. E aí, você vai desenhar todos os diagramas, ou todos os estados possíveis, ou você tem que considerar os estados desejados e os estados indesejados. Os estados desejados são aqueles que você quer que o sistema assuma em determinado estado. Os estados indesejados você tem que prever aquilo também, porque se vai que ocorre alguma coisa e o sistema cai em um estado que não era para ele estar, ele já tem que saber sair dali, por assim dizer. Se ele cair no estado 5, não é estado desejado. O que ele vai ter que fazer? Ele vai ter que ir para algum estado, ou um estado intermediário, ou diretamente para um dos estados desejados. Para desenhar aqui o diagrama de estados, você vai analisar linha por linha. Se está no estado 00, qual é o próximo? E assim por diante. Aí você depois, com isso, você já tem a sua análise pronta. É só avaliar aqui, ver conforme o enunciado. Se ele está pedindo aqui um número de estados que se repetem, beleza. Você vai avaliar aqui quais que vão se repetir. Tem outra questão que eu resolvi, e está no plano de resolução, que é um pacote de resoluções de questões da prova Petrobras, que aí tem para os cargos de engenheiro eletrônico e engenheiro eletrotécnico. Que aí tem uma prova, uma questão, que ela tem essa temática aqui também. Mas ela pergunta em qual estado o sistema vai estar estagnado. Tipo assim, é a mesma coisa aqui, ele vai estar se repetindo. Mas lá, a quantidade de estados que vão se repetir é muito menor. Na verdade, o sistema ele vai ficar preso em um estado. Que ele vai fazer o seguinte, eu quero saber qual estado que ele vai ficar se repetindo indefinidamente, ele vai retornar para o mesmo estado. E aí a pergunta é mais ou menos nessa ideia. E eu resolvi dessa forma, avaliando a condição de cada uma das entradas, a tabela de transição de estados e depois elaborando o diagrama de estados finitos. Quando eu elaborei o diagrama de estados finitos, ficou visível qual seria a resposta. E se você quiser saber como outras questões de eletrônica digital são resolvidas, eu elaborei o plano resolução, que é um pacote de resoluções de questões, como eu afirmei anteriormente, para os cargos de engenheiro eletrotécnico e engenheiro eletrônico. Lá tem diversos assuntos para cada um desses cargos.
E se você quiser saber mais sobre esse pacote de resoluções, eu vou deixar o link aí na descrição desse vídeo, vai ser o primeiro link. E aproveita, porque o edital da prova Petrobras para 2025 ainda não foi publicado, quer dizer que você ainda tem um tempinho ainda para você revisar suas questões, a estudar um pouquinho mais. E no momento que eu gravo essa aula, esse pacote de resoluções está em promoção, então aproveite. E até a próxima aula.